Boa tarde a todos e a todas. Começamos então o nosso painel. O objetivo dele é abordar diferentes aspectos da PEC 32. É uma proposta de emenda constitucional apresentada pelo Poder Executivo do Governo Federal Brasileiro, que trata de uma reforma administrativa, principalmente focada em aspectos de gestão de pessoas, e nós teremos aqui quatro abordagens diferentes, por 4 especialistas diferentes, então esperamos que seja muito interessante para quem nos acompanha. A PEC foi proposta em setembro do ano passado e já passou por uma série de debates e mudanças, inclusive, no seu texto. E já teve algumas alterações que a gente vai trazer aqui. Não foi possível trazer no texto, o texto foi encaminhado em julho, né, para o CLAD, mas a gente pode atualizar na nossa fala. É um debate bastante vivo no Brasil. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora aguarda para ser discutido no Senado Federal. Então, a gente vai ter uma primeira discussão que pretende comparar a discussão brasileira com a América Latina, para a gente ter uma visão geral do Brasil em perspectiva comparada. A gente vai ter uma segunda discussão que vai tratar de um aspecto mais focado em desempenho, que é um problema bastante importante na gestão de pessoas no Brasil. A primeira discussão, voltando atrás aqui, para falar sobre a discussão comparada com a América Latina, vai ser tratada pelo Rafael Leite, que é um pesquisador que vai fazer a perspectiva comparada, é um pesquisador e estudioso do Brasil em perspectiva comparada. A segunda perspectiva do desempenho vai ser tratada pelo Humberto Martins, que é um professor e consultor que trata da área de desempenho e gestão por resultados. A terceira perspectiva é a perspectiva legal e constitucional, que vai ser discutida pela professora Vera Martins, que é da área do direito público. E a última perspectiva é a perspectiva federativa, considerando que o Brasil é um país federativo e a regulamentação vai valer, como é uma proposta de emenda constitucional, vai valer para os 3 entes federativos e vai ter impacto, então, na força de trabalho dos estados e municípios, que vai ser tratada por mim, que sou Cibele Franzese, professora de administração pública. Então, a gente espera, ao final desse painel, ter discutido diferentes perspectivas do impacto dessa proposta de emenda constitucional no caso brasileiro, que ainda está em discussão. Então, ela ainda não foi aprovada. E depois de aprovada, se for aprovada, vai ter ainda que ser regulamentada e vai ter diferentes impactos na sua implementação, certo? Então, para começar a nossa discussão, a gente vai sair do mais abrangente para chegar no mais específico. Eu vou passar a palavra para o Rafael Leite, para ele tratar, então, sobre a nossa proposta de emenda constitucional em perspectiva comparada com a América Latina. Rafael Leite tem 15 minutos para falar, então, sobre essa perspectiva. Rafael, com a palavra. Obrigado, Cibele. Vocês conseguem me escutar? Sim? Dá para me escutar? Rafael, nós não estamos te ouvindo. Não escutam? Não escutam? Vocês conseguem me escutar agora? E agora? Agora também não. Também não? Só um minuto, vamos ver aqui. Agora eu te vejo mutado, mas agora eu não te vejo mutado. Mas fala alguma coisa. Não me escuta. A Vera escuta, então é um problema meu do meu som. Pode seguir. Se escuta bem, vai você. Vai que o problema do meu áudio. E?
Ó, a Vera te ouvia antes com o fone, então retorna com o fone e seguimos. Deve ser um problema aqui do meu áudio. Agora não escuta mais. Volta com o seu fone e deve ser um problema do meu áudio. Eu vou buscar resolver aqui. E agora se escuta? Se escuta? O pessoal dá um retorno. Perfeito, sim, perfeito. Então, só eu que não escuto, eu vou ver o que eu resolvo. Ok. Eu vou apresentar minha tela, só um minuto, compartilhar aqui uma apresentação. Pronto. Bom, eu vou começar com a minha apresentação agora. Eu vou fazer a apresentação em língua portuguesa, mas em caso de dúvidas ou comentários, que pode ser realizado em espanhol, vai ser um prazer responder eles também em língua espanhola. Voy a empezar la presentación en portugués, pero si tienen dudas en español, por favor, la pueden hablar en este idioma, que la puedo entender perfectamente. Bom, a ideia, a proposta do painel foi fazer uma breve análise do processo de reforma administrativa em discussão no Brasil hoje, apresentado pelo governo federal brasileiro no final do ano passado, em perspectiva com outras discussões em torno da reforma do serviço civil em andamento em países da América Latina, considerando o contexto o impacto da pandemia de Covid-19 no debate sobre os processos de reforma e modernização nos países da região. Então, a princípio, a ideia geral não foi destacar que o recorte assim, da busca por referências de processos de reforma e discussão sobre modernização da gestão de recursos humanos no Estado, parte de um contexto de que a discussão sobre reforma é uma constante na região. Então, é impossível destacar ou identificar que, nesse momento, a gente atravessa um período que seja especialmente rico em termos de discussão de reforma administrativa ou reforma do serviço civil. Isso não é verdade. A discussão sobre reforma administrativa é uma constante no continente desde os anos 30, e que, na verdade, o que existe é uma sobreposição de conversas que vão acontecendo e vão se acumulando ao longo do tempo, desde a proposta de introduzir estruturas burocráticas em 1930 até as outras ondas de reforma que foram se sobrepondo desde então, passando pelo fortalecimento das estruturas sindicais e dos mecanismos de negociação coletiva, agenda de representação de minorias, de povos indígenas, principalmente nos países dos Andes, mas também dos povos afrodescendentes em países como o Brasil e Colômbia, até as tendências mais recentes de privatização e terceirização. Então, as tendências elas não se substituem, mas elas se sobrepõem, dando origem a sistemas complexos de leis que regulam o emprego público e o funcionamento do serviço civil nos países da região. Então, tendo isso em mente, e sabendo então que essa foto, eu acho que ela representa um pouco da discussão que essa ideia de que os sedimentos das reformas que são implementadas pela metade e o impacto que isso tem na discussão de novas reformas, essa é uma constante em diversos países da região. Então, tendo isso em mente, a ideia foi tentar identificar os principais traços das discussões sobre reforma do serviço civil em andamento na região nesses 2 anos de pandemia. E é interessante identificar que essas discussões que eu vou tratar e que foi feito um levantamento principalmente em notícias, em jornais e de telenotícias e também entrevistas feitas por autoridades responsáveis pela área de serviço civil na região, o que a gente tem é um momento de tensão no qual há um estresse fiscal muito grande. Então, a queda da atividade econômica leva as autoridades fiscais nos países da região a endurecerem a oferta de crescimento, aumento salarial, a necessidade de cortar a quantidade de servidores. Então, essa tendência ela é uma comum entre os países da região. Um crescimento das tensões sociais, com o aumento dos índices de desemprego e a desigualdade causada pelos efeitos sociais da pandemia. E, mais recentemente, a ideia de que os países precisam apresentar, ou pelo menos tentar construir, estratégias de retomada econômica, e, em muitos casos, a reforma da administração pública como uma forma de potencializar os efeitos dos investimentos para a retomada econômica também aparece na agenda de diversos países. Então, os efeitos da pandemia, de maneira geral, eles parecem bastante ambíguos na agenda de discussão sobre serviço civil,
Porque de um lado que você tem uma pressão grande fiscal para diminuição dos serviços civis e para redução do custo dos serviços civis, mas por outro lado o que você tem também é que a agenda de reforma de maneira geral, ela perde prioridade na agenda dos líderes de tomada de decisão, com o nascimento e o surgimento de outras demandas e outras prioridades, como, por exemplo, enfim, a retomada econômica, o investimento nos sistemas de saúde. Então, o primeiro grande desafio de fazer essa análise comparada, e isso é algo que os especialistas do tema já vão dizer há muito tempo, mas acho que é importante destacar, é a diversidade de nomenclaturas que os países usam para se referir aos seus próprios processos de reforma. E isso dificulta um pouco, às vezes, comparar as discussões que estão ocorrendo em cada país, mas essa não é só uma discussão de nomenclatura. Eu acho que a imprecisão terminológica também indica um pouco o caminho que os debates tomam em cada país. Então, o que a gente tem em alguns países, como o Chile e o Peru, a ideia de reforma do serviço civil, ela é a ideia predominante. Em alguns países, como Uruguai e o Paraguai, você tem a ideia de reforma do Estado, que aparentemente é uma ambição muito maior e muito mais abrangente do que a ideia de reforma do serviço civil, incluindo outros temas que vão além da gestão do RH no serviço público. No Brasil, aparentemente, é o único país que, pelo menos nessa onda de discussão mais recente durante a pandemia, é o único país que se refere ao processo de reforma como reforma administrativa, o que, na minha opinião, e eu avalio isso mais em sequência, só reflete um pouco da falta de rigor terminológico para fazer discussão no país, no qual a proposta de reforma administrativa do governo trata de questões muito técnicas de RH e, ao mesmo tempo, trata de outros temas relacionados à estrutura administrativa e arquitetura institucional dos órgãos de Estado. Então, há uma confusão semântica aqui em torno do tema reforma administrativa, que também afasta o país da discussão sobre reforma do serviço civil que ocorre em outros países, e em alguns países, outros países com temas bastante próprios, como é o caso mexicano, no qual se fala muito de reforma do serviço de carreira, que é um subsistema de toda a política de RH do governo mexicano, que, enfim, tem temas, questões e complexidades muito próximas, mas o ponto aqui é que existe uma diversidade muito grande de nomenclaturas e que isso dificulta um pouco a análise comparada. Mas, levando isso em conta, quais são os processos, então, mais destacados de reforma que foi possível identificar nesse período de pandemia nos países da região? Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um desses países, em sequência, comparar um pouco com como a discussão tem sido feita aqui no Brasil, e, ao final, trazer alguns pontos que foi possível destacar como alguns dos pontos incomuns que surgem nas discussões que estão ocorrendo nos países da região. Na Costa Rica é um dos países que mais tem avançado na discussão sobre reforma do serviço civil durante a pandemia, mas essa discussão ela já ocorria antes do início da crise de saúde pública, com o ingresso da Costa Rica na OCDE e a série de padrões que o país vai ter que alcançar em termos de boa governança para poder fazendo parte agora dessa organização. E a discussão está baseada em torno de alguns pontos principais, como a adoção de um regime jurídico único para todos os servidores públicos, inclusive servidores de governos subnacionais, universidades, do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, o que é algo que está em discussão nesse momento, não foi aprovado, mas essa era a proposta original do governo. E a criação de grandes famílias de cargos que iriam substituir o que hoje são carreiras de tipo mais weberiano. Então, esse é o caminho da discussão que tem ocorrido nesse momento na Costa Rica. A criação de uma tabela salarial única para organizar e racionalizar a remuneração dos servidores e da folha de pagamento em todas as áreas de governo, o fortalecimento da independência do órgão central de gestão de pessoas do serviço público, também uma proposta muito, muito forte de recortar, ter uma queda de até 7% do valor total dos custos com a folha de pagamento, com a adoção das reformas, e também a flexibilização das contratações temporárias. Então esses são os grandes tópicos em discussão na Costa Rica, que é uma reforma que ainda está em discussão legislativa nesse momento. No Chile, com o estallido social e todo o processo constituinte, o tema de reformas institucionais, ele inevitavelmente deu espaço para discussão sobre discussões mais relacionadas ao modelo de sistema político que o país vai adotar com a nova Constituição. Mas, um pouco antes do processo constituinte, houveram duas discussões muito grandes que marcaram os tempos mais recentes do processo de reforma do serviço civil nesse país. O primeiro deles foi a introdução, a realização
de um relatório com propostas de profunda reforma da governança remuneratória nesse país, no Chile. Houve a aplicação de um survey de serviço público com apoio do Banco Mundial, que identificou, mais tarde, um alto nível de politização no alcance e na aprovação de pessoas para cargos de baixo escalão do governo chileno. Então, a aplicação desse survey identificou que mais de 30% das pessoas indicaram que elas estão ocupando os cargos delas atualmente por influência política, e esse escândalo, digamos assim, levou o governo a propor uma reforma dos mecanismos de vínculo do serviço público. Então, houve uma tentativa do governo chileno de aprovar uma nova lei que acabasse os mecanismos de contrato e honorários, que são mecanismos de contratação flexível no serviço público chileno, limitando os cargos de confiança, regulando outras questões menores, como o teletrabalho. E também houve uma redução geral da remuneração dos servidores públicos e dos agentes políticos, como efeito, como forma de contribuir, digamos assim, para o esforço fiscal que foi necessário durante o auge da pandemia. Só que no Chile o que houve foi que o projeto de lei que demandou a diminuição dos salários dos servidores da alta direção pública, dos servidores de maneira geral e dos agentes políticos, demandou que o Conselho de Alta Direção Pública fizesse um grande estudo identificando qual deveria ser a razão da diminuição desses salários, e isso levou à elaboração de um grande relatório com propostas de mudança da governança remuneratória nesse país. Nenhuma dessas propostas foi implementada, mas da mesma forma que a aplicação desse survey levou a uma discussão pública sobre como modernizar os mecanismos de acesso, essa proposta, esse relatório elaborado pelo Conselho de Alta Direção Pública também levou a uma discussão pública sobre como modernizar os mecanismos de remuneração dos servidores. No Paraguai, o que você tem também é uma proposta legislativa em discussão, no qual há uma tentativa de unificar todas as carreiras em torno de famílias de funções que fossem mais flexíveis de gerir de maneira transversal no serviço público, a ampliação das contratações temporárias, a limitação dos cargos de confiança, a criação de um sistema de directivos públicos que no projeto de lei não tinha muitas indicações do que seria esse sistema, mas já apontava na direção de profissionalizar a alta direção pública, o fortalecimento da unidade central de gestão de pessoas. Então, o projeto de lei ele apontava com uma revisão bastante ambiciosa do sistema de gestão de pessoas, mas também se encontra em discussão no Congresso paraguaio. No Uruguai, é o único desses países, não o único, mas um dos únicos desses países onde a discussão não está ocorrendo no legislativo. O que você tem são discussões na prática administrativa mesmo, no qual, pelo fato de você ter um governo novo de coalizão, e no qual a ocupação dos cargos de alta liderança inevitavelmente se torna ainda mais difícil, né, para a ocupação desses cargos em torno das negociações entre os partidos que fazem parte da atual coalizão de centro-direita que comanda o país. O que você tem, então, é uma tendência em fortalecer ou priorizar a reforma que não seja do Senior Civil Service, da alta direção pública. Então, a proposta do governo atualmente é criar um sistema híbrido que mantém a característica geral de um sistema de carreiras no emprego público, que está na Constituição uruguaia, mas que crie ou introduza características próprias de sistemas de postos ou sistemas de posições, e esse é um modelo que ainda está em construção. Já tem alguma ideia do que esse modelo vai ser na proposta de lei orçamentária que foi enviada para o Congresso uruguaio no ano passado, já que essa reforma vai ter um custo orçamentário que não é desprezível. Então houve alguns indícios do que vai ser essa reforma no projeto de lei orçamentária, e que você tem também a proposta do governo de criar novos mecanismos de contratação flexível, como forma de diminuir os contratos flexíveis que já existem, mas que hoje não são sistematizados, o que o atual diretor do Serviço Civil uruguaio chama de um estado paralelo, que é o uso de fundações e contratos como empresas para poder fazer a contratação flexível de profissionais para o serviço público. No Equador, o que você tem é uma agenda completamente dominada pela agenda fiscal, então a demissão de 10 mil de trabalhadores temporários, a aplicação estrita da legislação que proíbe a extensão dos contratos temporários, redução de férias dos trabalhadores, inclusão de novas taxas sobre os salários dos trabalhadores estatais. No Peru, o que você tem é uma tentativa, uma pressão grande de criar exceções para a norma
reforma geral da Lei de Serviço Civil, que foi aprovada em 2013, então a criação de uma lei geral dos trabalhadores administrativos do Poder Judiciário, retirando esses trabalhadores da norma geral de lei do Serviço Civil, diminuindo o poder do Servir, que é a Agência Central de Gestão de Pessoas do Governo Peruano, e a regulação da negociação coletiva, como grandes temas que foram discutidos nos últimos 2 anos no Peru. E no Brasil, finalmente, o que a gente tem é a discussão baseada em torno da revisão do regime jurídico único, com a proposta de governo de criar múltiplas modalidades de vínculo, também flexibilizar as contratações temporárias, regular o sistema de avaliação de desempenho, simplificar a estrutura de remuneração, progressão de carreiras, diminuindo penduricalhos, como a gente chama aqui, que são as partidas remuneratórias com pouca que são não são sistematizadas em todo o governo, e também uma discussão sobre maior autonomia do governo em reorganizar os cargos internos da administração. Então, em conclusão, que a gente tem algumas tendências preliminares que dá para identificar entre os países da região, que é uma aposta no modelo de organização de emprego baseado em funções transversais. Então, isso foi possível identificar no que está em andamento no Uruguai, na proposta de lei em discussão no Paraguai, na proposta de reforma da Costa Rica, e algo de maneira bastante inicial no Brasil. A introdução de tabelas salariais unificadas também é algo que tem aparecido nas discussões legislativas de vários países. A promoção da mobilidade horizontal dos servidores, basicamente como um reflexo da adoção desses sistemas de funções transversais, a promoção da autoridade, da flexibilidade gerencial das unidades centrais de gestão de pessoas, no caso do Brasil, com maior flexibilidade para poder haver uma revisão e reformulação, junção de cargos e eliminação de cargos, desde que não haja aumento de custo fiscal, a centralização das informações e indicadores de gestão de desempenho, informações gerenciais sobre gestão de pessoas no setor público também é algo que está em discussão em vários países, e finalmente a limitação dos efeitos da senioridade na definição das práticas de promoção e progressão é algo que tem aparecido em vários países da região. Então, essa é a minha apresentação. De forma geral, uma bandeira bastante... uma primeira aproximação das discussões sobre reforma administrativa que tem acontecido na região e que demonstram que, de alguma forma, alguns dos temas que a gente tem discutido no Brasil são similares ao que se discute no resto da América Latina, mas outros não, que é basicamente, na minha avaliação, a maturidade da discussão sobre a ideia de criar famílias transversais de cargos, como isso tem alcançado e tem sido debatido de maneira bastante profunda em vários dos nossos países vizinhos. Já terminei minha apresentação, Cibele, podemos ir para a próxima. Obrigado. Bem completo, enfim, e que mostra que tem muitas semelhanças, né, no desenvolvimento da burocracia dos diferentes países latino-americanos que você escolheu para comparar com o Brasil, e que a gente tem bastante coisa a aprender se olhar para os diferentes países. Muito, muito inspirador e nos ajuda bastante a debater a nossa reforma, e temos bastante a aprender com esse panorama que você fez. Eu queria já chamar o Humberto, se o Humberto estiver por aí. Estava com alguns problemas para entrar, tá para ele? Ok. Então, Humberto, já te passo a palavra, então, para você trazer alguns aspectos para nós sobre a discussão de desempenho, sempre tendo como eixo a nossa reforma administrativa proposta aqui no Brasil. Bem-vindo. Obrigado, Cibele. Bom, boa tarde a todos e todas que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui nesse painel com grandes amigos, Vera, Cibele, Rafael. Parabéns, Rafa, pela apresentação brilhante que você fez. Eu vou referenciar a minha análise no caso do Brasil, da reforma administrativa do Brasil, né? E vou começar dizendo, um pouco situando essa temática num panorama mais geral de transformações, né? A gente tem... esse é um tema perene, muito embora, ou não obstante, haja e tramite no Congresso Nacional uma proposta de reforma administrativa. O Brasil já vai fazer 100 anos
de debate de reformas na administração pública, tendo inaugurado lá na década de 30 do século passado. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo 100 anos desse debate, e é um debate que está profundamente relacionado à questão do déficit institucional na nossa sociedade. Essa já é uma questão muito bem estabelecida na literatura, a relação entre desenvolvimento e instituições, né? Principalmente a correlação que há entre instituições inclusivas e fortalecidas, né, e o desenvolvimento. Só para deixar aqui alguns dados, e há muitos dados comparativos e abundantes sobre o déficit institucional no Brasil. O Brasil tem a 23ª arrecadação tributária do planeta, né, e tem a 80ª posição em termos de qualidade de vida medido pelo IDH, né, se o IDH for uma medida confiável. Tem a 60ª renda per capita e a 80ª qualidade de vida. Então, o que explica esses hiatos entre o que se extrai da sociedade, entre a riqueza gerada e entre o bem-estar que se verifica, né, é uma questão de qualidade e capacidade institucional no sentido amplo e macro, não apenas do Estado, não apenas as capacidades de governo, mas as capacidades instaladas no setor privado, as capacidades instaladas no terceiro setor, e talvez até mais amplamente falando, até na dimensão não institucional das capacidades relacionais da sociedade em rede, né? Então, como é que a gente analisa e como é que a gente tenta suprir esse ato, né? Esse gap institucional? Eu não me refiro apenas a discussões no âmbito da teoria econômica que vão focar muito na qualidade das regras, né? Ou no âmbito da ciência política que vão focar muito, por exemplo, nos arquétipos das formas democráticas ou burocráticas, né? Ou neoburocráticas, para falar mais contemporaneamente, mas eu me refiro a uma dimensão gerencial desse déficit institucional que tem a ver com capacidades das instituições de gerar resultado, de desempenhar bem, capacidade de desempenho e criação de valor público, né? É disso que fundamentalmente se trata. Portanto, o que se espera de um processo estruturado de transformação institucional, quer se chame reforma administrativa, reforma do Estado, ou qualquer nome que se queira dar, né, ele tem que estar essencialmente voltado para o fortalecimento, né, das capacidades institucionais e, portanto, para promover e para alavancar a geração de valor público, e nunca para piorar o desenho, a qualidade e a capacidade das instituições, né? E a primeira coisa que a gente vê é que isso não está claramente estampado na proposta de reforma administrativa, né? Existem muitos sentimentos e muitos sinais dúbios, né, e trocados a respeito disso, em que extensão estaria se propugnando, de fato, o fortalecimento, obviamente em novas bases, né, da capacidade de gerar resultado, de performar, de desempenhar, ou em que sentido essa reforma estaria inevitavelmente marcada por um viés fiscalista e por um viés de redução de capacidades, por um viés desestatizante ou coisa que o valha, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que o objetivo das reformas tem que ser aprimorar o desempenho, né? O desempenho é o que importa, em última análise. O que as instituições públicas são mecanismos desenhados para performar, para gerar desempenho, para criar valor público, seja qual for o tipo de produto que ela entrega, bem, serviço, tangível, intangível, não importa, né? E eu diria o seguinte, que, em primeiro lugar, o que poderia alavancar mais a geração de desempenho seriam propostas relacionadas a lideranças, né? No que se refere principalmente a critérios para escolhas, né, de ocupantes de posições gerenciais, de posições de liderança, né? E também, além de critérios de escolha, questões relacionadas ao desenvolvimento de líderes e questões relacionadas à avaliação do desempenho de líderes, né, talvez mais amplamente falando, a gestão do desempenho dos líderes, né? Então, esse seria uma primeira temática fortemente promotora, né, indutora, alavancadora de desempenho, por uma razão óbvia, porque os líderes eles são os grandes direcionadores do desempenho da organização, os grandes gestores de desempenho das organizações, e na medida em que você consegue ter líderes de melhor qualidade, com seus perfis de competências mais alinhados aos requisitos das posições, né, você, obviamente, vai ter um grande fator
promotor do desempenho. Essa é uma questão muito bem estabelecida também na literatura, a correlação entre a qualidade da liderança e o desempenho que a organização produz, né? O segundo ponto que tem um grande potencial de alavancar desempenho, que deveria ter também um tratamento preferencial e bem resolvido no âmbito de qualquer proposta de reforma, é a questão do provimento de pessoas, a questão da seleção de pessoas, né? Esse é um outro ponto bem estabelecido na literatura, de que, além da liderança, porque a liderança é o grande determinante do desempenho, porque ele modula os demais, né? Mas um dos primeiros lugares que aparece em termos de determinantes do desempenho é uma coisa chamada motivação para o serviço público, que vem do inglês Public Service Motivation, e que uma tradução razoável não seria motivação, seria vocação, inclinação, aptidão para o serviço público, não é? E isso é o tipo de coisa que os nossos sistemas de seleção no Brasil não conseguem fazer. Não selecionam os mais aptos, os mais vocacionados, tá certo? Selecionam aqueles que detêm determinados tipos de conhecimentos que são exigidos nos processos seletivos. O processo seletivo, ele não avalia habilidade, nem atitude, nem vocação. Ele avalia conhecimento e mal e porcamente. Então, na medida em que você consegue ter bons líderes e ter pessoas vocacionadas no setor público, isso por si só já seriam 2 grandes alavancadores do desempenho, né? Mas esses itens não tiveram o devido tratamento no âmbito das propostas originalmente elaboradas. Eu digo originalmente porque isso está desdobrando, ninguém sabe como vai terminar, aparentemente está ficando ainda pior do que o que foi inicialmente proposto, mas não se vê estampada essa compreensão, né, do que importa mais para gerar desempenho. Terceiro lugar, e pode parecer estranho eu colocar isso em terceiro lugar, a gestão do desempenho. Gestão do desempenho é um conjunto de coisas, é uma articulação, é uma liga entre você ter clareza de propósito, de resultado, de iniciativa, você alavancar e propugnar, promover a execução adequada, você monitorar, você avaliar, você ter boas métricas, você ter bom engajamento, etc., etc. Está ligado fundamentalmente a isso, accountability de resultados e tudo mais. E, nesse sentido, também a gente não vê nas propostas elaboradas essa motivação, essa ideia, esse background, esse mindset por trás das propostas que foram colocadas, o que aparentemente corrobora a hipótese de que havia, sim, um viés de fiscalista ou um viés de punição, um viés de alguma forma de redução, né? Um pequeno parêntese, assim, as temáticas sobre as quais a proposta bota mais energia, né? Estabilidade e avaliação para efeito de demissão, né, possui um potencial muito pequeno para promover desempenho, né? Apostar as fichas em melhores líderes, em servidores mais vocacionados e em boa gestão do desempenho é infinitamente maior em termos de potencial para promover desempenho do que ficar discutindo questões sobre estabilidade e avaliação para a demissão, né? Não é que a avaliação não tenha seu lugar, eu já vou comentar isso mais tarde também, né? Além do mais, são temas espinhosos, com uma imensa resistência, um altíssimo potencial de judicialização e que talvez não seja nada pragmático apostar as fichas, além de não ser conceitualmente o mais adequado, talvez não seja pragmático e sábio apostar as fichas nisso, né? São questões muito difíceis de serem até tecnicamente bem qualificadas, né? Que elas devem ser tratadas, na minha opinião, a questão da estabilidade e a questão da possibilidade de demissão, mas muito difíceis de serem qualificadas do ponto de vista técnico, se confunde muito a discussão sobre garantias para exercício da função com estabilidade, e do ponto de vista jurídico também há um grande nó em relação a isso. De modo geral, o que eu estou argumentando, o que eu quero dizer, é que o tratamento dado à temática do desempenho e da gestão do desempenho, né, nas propostas até agora apresentadas, é muito ruim. Tem 2 vieses, né? Primeiro, tem um viés da omissão, da lacuna, né? O que devia ter sido primordialmente tratado, adequadamente tratado, não foi, como eu referi, que é a questão da liderança, a questão das admissões, dos processos de seleção de pessoas e a questão da gestão do desempenho. Há um viés, número 1, que é excessivamente centrado em pessoas, quer dizer, a dimensão institucional
da gestão do desempenho, ela foi completamente ignorada, né? E na administração pública brasileira, essa é uma dimensão caótica, né? Porque o planejamento governamental perdeu já há muito tempo o seu potencial de direcionamento, né, institucional, as organizações não se obrigam a ter claras orientações estratégicas, existem muitos dirigentes que não acreditam em orientação estratégica, acreditam na gestão oportunista, acidental, desestruturada do dia a dia, ou no comando e controle, ou em obedecer ordens presidenciais, ou coisa que o vale apenas, né? Então, é uma visão pré-histórica da gestão do desempenho que predomina, né? Ou muito fragmentada, e se perdeu a oportunidade de se trabalhar essa dimensão de maneira integrada para efeito dessa proposta. De modo que a ênfase toda recai sobre pessoas. É uma PEC basicamente sobre gestão de pessoas, né? Com os seus devidos viés. E segundo, o grande viés que tem é subtrair, é reduzir a ideia de gestão do desempenho, ainda assim, mesmo que aplicada a pessoas, a ideia da avaliação do desempenho. A gestão do desempenho é muito mais do que avaliação, e mesmo do ponto de vista do desempenho, da avaliação individual, gestão do desempenho individual é muito mais do que a avaliação do desempenho individual. Então, a proposta se prova profundamente viesada nesse sentido, profundamente reducionista, profundamente lacônica, né, e profundamente equivocada, portanto. Agora, existem questões que, por um lado, podem atenuar ou ainda agravar esse estado de coisas, né, que é o processo como isso se desenrola, né? Uma das novidades que a gente está vendo é que, e essa é uma coisa, é um foco que eu dou no paper que foi submetido, que é a questão da centralidade do processo, que a gente aparentemente está tendendo cada vez mais a enxergar o desdobramento dessas iniciativas muito mais como algo na linha da sociologia procedimental do que da abordagem neo-institucional. Quer dizer, o processo está muito mais dependente de como os atores atuam propriamente em campo, no dia a dia, nos seus embates, né, do que da existência de fatores tais e quais que podem dar âncora aos desdobramentos, né? Então, aparentemente, a coisa tem se desdobrado de uma maneira bastante confusa, né, e bastante atrapalhada, né, e cheia de limitações e de inclusões indesejáveis. Então, é claro que essas possibilidades do processo degringolar e resultar em propostas piores ainda do que foi originalmente colocada, em termos de forma, né, é muito grande, né? E aparentemente é uma possibilidade que está visível. Se dá para salvar o processo, não sabemos ainda, em que pese o fato de que essa reforma ela tem uma característica que nenhuma outra teve antes, que ela, de uma certa forma, a discussão em torno dela foi apadrinhada, foi encampada pela sociedade civil, que tem tentado estruturá-la de uma maneira muito razoável, por meio de discussões, de fóruns, etc. Nós todos estamos, nesse painel, envolvidos nisso de alguma forma, e isso tem ajudado muito ao processo a ganhar qualidade, em que pese essas possibilidades de perda no curto prazo e que têm sido verificadas também, né? Então, se isso provar de fato seu valor e se amplificar, a gente pode ter um atenuante, pode ter uma salvação. Uma outra questão que eu acho muito, muito crítica é a necessidade das questões técnicas e das questões jurídicas serem debatidas de uma forma bem entrosadas, né? Infelizmente, às vezes a gente vê notas dissonantes, nem sempre, por um lado, você encontra pessoas que debatem questões técnicas que intencionam levar para dentro da Constituição questões, detalhes e compreensões e definições que vão além do que a Constituição deveria dispor, né? E, por outro lado, às vezes a gente vê no debate jurídico as ideias técnicas serem reduzidas, serem diminuídas e serem maltratadas. Então, a gente ainda tem uma quilometragem para andar nessa direção, né? Então, era basicamente isso que eu queria dizer, quer dizer, o fato do tema estar sendo maltratado não significa que isso tenha que terminar assim, né? É claro que eu acredito ainda no poder da estruturação do debate, como eu mencionei, dos grupos que estão aí muito envolvidos com isso, de parlamentares que têm discernimento a respeito da matéria, não são todos, né, infelizmente são alguns poucos, e que têm tido uma atuação, eu diria que heróica, no sentido de evitar
prejuízos piores, né? Mas os riscos, num eventual cenário de que essas reformas, de alguma maneira, elas emplaquem, os riscos de pós-reforma são imensos, e isso torna esse tema perene, porque haverá caminhos múltiplos para a regulamentação, né? Caminhos bastante tortuosos e bastante sinuosos, né? Ventosos e bastante longos a serem percorridos, né? Sem contar nas possibilidades de judicialização, né? Então, eu fico por aqui com a minha contribuição, agradecendo a atenção de todos e me colocando à disposição depois para o debate, né? Muito obrigado. Acho que mostra um pouco como a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional, né, ela atende a diferentes agendas, mas não de fato a um diagnóstico de que ao diagnóstico do que a gente talvez precisasse para que a nossa gestão de pessoas avançasse no Brasil, né? Ela atende a diferentes agendas aí. Então, mais um ponto para o nosso debate. Eu queria aproveitar para... Eu não sei se a Cibele está com problemas de conexão. Ah, apareceu. Me pareci? Legal. Então, eu queria agradecer a exposição do Humberto e dizer que mostra para nós como a agenda da proposta de emenda constitucional, ela de fato traz algumas agendas que não são a agenda de reformas necessárias para o diagnóstico que a gente tem do que o serviço público precisaria avançar, né? E acho que a exposição da professora Vera vai corroborar um pouco dessa impressão também no aspecto jurídico. Então, acho que vamos ouvi-la para ver se a minha impressão está correta. Acho que vai um pouco no mesmo sentido. Eu vou já passar a palavra para ela. Então, bem-vinda, Vera. Um prazer estar contigo também aqui neste fórum. Cibele, muito obrigada. É um prazer muito grande compartilhar essa mesa com você, com o Rafael, com o professor Humberto. E, de fato, eu compartilho, sim, dessa impressão. O Rafael, quando ele faz a exposição de outros países da América Latina e sobre os temas importantes que envolvem a reforma administrativa ou a reforma de Estado, que tem levado os vários países a pensar sobre soluções, quando o Humberto faz o foco no Brasil e mostra que nós temos deficiências para melhorar o tema do desempenho, a questão das lideranças, melhorar a qualidade dos concursos, os concursos passarem a efetivamente a medir habilidades e competências, a gestão do desempenho da gestão do próprio desempenho, como disse o Humberto, a possibilidade de avaliação também para fins de demissão, tema da estabilidade, termos melhores líderes, enfim. Esses são assuntos que estão totalmente relacionados com a gestão do RH do Estado, como se tem dito aqui muito no Brasil, e sobre a necessidade de focarmos em termos uma melhor produtividade na prestação de serviços públicos. O debate que nós tivemos ao longo de 2020, final de 2019, começo de 2020, veio até agora 2021, a respeito da PEC 32, que é essa proposta de emenda constitucional que teria esse grande objetivo de realizar uma reforma administrativa no Brasil e fazer essa grande avaliação e melhoria nesses temas que foram aqui tão bem pontuados, ela tem alguns problemas. O primeiro deles, corroborando o que disse a Cibele, ela não partiu de um diagnóstico compartilhado com a opinião pública, o diagnóstico dos problemas. E o meu tema, que é o jurídico propriamente dito, eu diria que a PEC 32, ela assumiu a ideia de que uma alteração na Constituição Federal seria possível de gerar toda a reforma desejada. E é este o problema que eu acho que a gente vai precisar enfrentar com um pouquinho mais de cuidado. Porque vejam só, será que de fato nós conseguimos resolver problemas relacionados à estruturação e à gestão das carreiras públicas por meio de uma reforma constitucional? Eu vou lembrar aqui um assunto. No Brasil,
algumas características a respeito dos servidores públicos. 10% dos servidores públicos brasileiros são funcionários públicos federais. 90% estão em entes subnacionais. A Cibele vai falar das questões federativas agora na sequência, e esse é um elemento para o nosso diagnóstico. Se 90% estão no entes subnacionais, sendo 30% nos estados e 60% nos municípios, na prática, quando a gente fala em reforma administrativa no Brasil, a gente fala em pensar soluções para uma federação que tem mais de 5.500 municípios. São 26 estados, além da União Federal. Ou seja, nós estamos falando em situações, em realidades muito distintas. E mais do que isso, quando o cidadão opina sobre a reforma administrativa, ele está pensando naquele serviço que toca na sua vida, que é o serviço de saúde, de segurança, de educação, de assistência social, que são serviços de responsabilidade dos entes subnacionais e não da União Federal. Então, qualquer reforma eficiente, ela não pode desconsiderar essa realidade, já que a remuneração dos servidores que prestam estes serviços é que é muito baixa e revela a distorção sistêmica, porque nós temos carreiras, especialmente carreiras que são consideradas aquelas carreiras de Estado e que têm proteções já na Constituição Federal, cuja remuneração é muito alta e faz com que haja um degrau muito grande com relação a esse grupo de servidores que prestam esses serviços de ligação mais próxima com o cidadão. Como disse aqui o Humberto, esse debate de modernização dos recursos humanos no serviço público, que vem desde a década de 30, ele é um debate que até hoje é muito difícil de se fazer no Brasil. A gente tem centenas de carreiras que têm uma remuneração que independe da qualidade do serviço prestado. Há muitas carreiras que se beneficiam de progressão e de promoção automática, sem que haja qualquer tipo de relação com a qualidade do serviço, e muitas vezes, isso é quase uma ironia entre a gente, o grande desafio da carreira de um servidor é passar num concurso público. Quanto a gente pode mudar essa realidade e diminuir esse degrau que separa carreiras que são muito bem remuneradas, com remuneração muito acima do teto constitucional, por uma série de desvios na interpretação da legislação, dessas carreiras que são as fundamentais e que tocam diretamente a vida do cidadão. Vou dar aqui um exemplo para vocês perceberem o quanto esse debate sobre mudança constitucional, ele é muito presente no Brasil, mas pouco eficaz. Eu vou lembrar da reforma administrativa, sim, que o Brasil já fez uma reforma administrativa recentemente, em 1998, que foi a reforma implementada pela emenda constitucional número 19, da época do ministro Bresser Pereira. Essa reforma e outras que vieram na sequência já flexibilizou a estabilidade dos servidores. Desde 1998 já é possível a dispensa de quem apresenta desempenho satisfatório. Essa reforma de 98 impediu os altos salários do funcionalismo ao definir um teto que seria rígido, supostamente, e que seria capaz de alcançar todo mundo em todas as esferas federativas. Acontece que, na prática, nada mudou. O dispositivo que permite, por exemplo, o desligamento automático do servidor que foi mal avaliado, ele nunca foi regulamentado. E o supersalário, que certo grupo de servidores ainda tem e que assombra a nossa sociedade, não foi alterado, apesar de a Constituição hoje expressamente prever a sua proibição. Veja só, a atual reforma que se propõe pela PEC 32, ela pretende resolver problemas muito semelhantes àqueles que foram diagnosticados no final dos anos 90. A terapia, vamos assim dizer, escolhida, também coincide: alterar a Constituição Federal. E o que a experiência nos mostra é que a gente não deve nutrir grandes expectativas nessa medida. E não deve por quê? Porque elas não vão afetar diretamente a realidade e a qualidade do serviço prestado. Uma reforma relevante e efetiva na administração brasileira, esse é o argumento, esse é o ponto da minha fala.
depende muito mais de ajustes importantes na legislação ordinária e principalmente no modo de aplicar essa legislação. Volto ao tema. O que não nos falta no Brasil é norma. Nós temos uma quantidade infinita de regras, especialmente se a gente considerar que em matéria de servidores há competência na União, nos estados e nos municípios. Além disso, o judiciário, ao decidir os variados conflitos envolvendo os servidores, também é uma fonte produtora de regras incrível. Então, a gente tem um sistema que é caracterizado pelo, vou chamar de maximalismo de normas. É isso que nos caracteriza. Um emaranhado muito confuso, que causa desconfiança nos órgãos de controle e muita insegurança quanto à qualidade e quanto ao tipo de gasto a ele vinculado. Então, é muito natural que um novo governante faça suas leituras muito fiscalistas, porque desconfia de tudo aquilo que está lá. O que a gente precisa é organizar esse debate. O debate público sobre o tema da gestão dos servidores públicos é, de fato, muito confuso. E há muitas afirmações genéricas que acabam não ajudando e só confundem. Então, são muitos aforismos que são repetidos e que não se confirmam com a experiência. Dou um exemplo aqui. Por exemplo, a afirmação de que o regime de cargo efetivo seria melhor do que qualquer outro regime. Esse é um debate que não é só brasileiro, esse é um debate que Rafael mostrou que aparece em outros países também, mas eu tenho absoluta segurança de que existem circunstâncias de que o cargo efetivo ele não é para todo tipo de vínculo necessário ao atendimento das atividades que envolvem a sociedade brasileira. Tem atividades que são crescentes e que são mutáveis à luz da mudança da própria sociedade. Então, para certas atividades, faz muito sentido, por exemplo, se pensar em vínculos diferentes, como é a contratação por tempo determinado, e não a contratação por tempo indeterminado. Não é à toa que nós vivemos hoje na reforma administrativa um grande debate sobre quais são as atividades que devem estar inseridas naquelas atividades, naquele vínculo chamado de contratação por tempo determinado. É um dado da nossa realidade que, tanto na União quanto estados e municípios, têm lançado a mão em muito do uso deste instrumento, em detrimento das contratações de servidores para ocupação de cargos em vínculo por tempo indeterminado. E essas circunstâncias têm sido objeto de questionamento no judiciário e agora, na discussão sobre a reforma administrativa, muito se tem falado sobre a necessidade de restringir ou de se regular isto na Constituição Federal. Será que, de fato, isso acaba resolvendo este e todos os outros problemas? Tem sempre o risco, né, gente? Mudar a Constituição Federal no Brasil é difícil. A gente precisa de aprovação por 3/5 da Câmara dos Deputados e ainda uma aprovação no Senado em 2 turnos. É muito ingênua a crença que alterar a Constituição seria uma solução mágica para transformar a gestão de pessoas no serviço público. Eu acho que a gente precisaria de debates qualificados, devagar, com calma, no plano legal e não no plano constitucional. E aqui eu vou no exemplo que eu acabo de mencionar, que é a ideia de falar sobre os vínculos de trabalho com prazo determinado e a própria experiência envolvendo a área da educação e a área da saúde, agora no período da pandemia, e que se revelaram que podemos tratar de maneira importante e de maneira inteligente a possibilidade de contratação por tempo determinado para além de uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Talvez o interesse público não precise ser excepcional. Talvez o que a gente efetivamente precise é identificar nos casos concretos quando é que ela é relevante. Por exemplo, a mudança demográfica com relação às escolas e aos educadores. Os vínculos temporários, não é à toa que eles são volumosos nessa área. E faz sentido, porque essa transição demográfica, daqui a alguns anos, haverá uma necessidade de dispensar muitos professores no ensino infantil, e não é possível a gente pensar numa admissão de 30, 40 anos, quando o número de crianças tem decaído
e o número de vagas na educação infantil nos próximos anos decresce. Então, são exemplos de situações que autorizam a contratação por tempo determinado para situações como essa, ou como assistência a emergências de saúde, ou professor substituto, recenseamentos, enfim. São situações em que a ideia e a sua previsão, ela precisa ser muito mais pensada e trabalhada com relação a qual é o prazo necessário, situações que digam respeito às hipóteses, situações que, mais do que isso, qual é a governança no acompanhamento dessas contratações, para que a gente não tenha uma acusação, que é muito frequente, de que haveria uma substituição de contratação de tempo temporário, ao invés de contratações por tempo indeterminado. Então, como deve ser essa governança? Como é que devem ser acompanhados esses processos de contratação? Como é que deve ser feito esse concurso? Deve-se ter garantia com relação a esse processo, o processo seletivo simplificado, as regras que dizem respeito à própria possibilidade de não acumulação, ou seja, de se garantir algum tipo de idoneidade nessas contratações, da gente testar modelos de contratação, isso tudo é possível de vir numa legislação, e mais do que isso. No caso brasileiro, seria muito importante assumir que o governo federal tem a competência para editar uma legislação que uniformize esse tema na União, nos estados e nos municípios. Eu aqui trouxe apenas mais um exemplo, junto com aqueles trazidos pelo querido Humberto, que falava da gestão do desempenho, para mostrar o quanto a gente precisa qualificar a legislação brasileira e tirar um pouco dos fantasmas de que é na Constituição Federal que serão os melhores resultados para uma reformulação eficiente do RH brasileiro. Esse debate em torno da PEC acabou sendo muito desviado, a ponto de a gente perder muito tempo e muitas vezes levar para a Constituição palavras ainda mais abertas, ainda mais difíceis de serem concretizadas e capazes de gerarem ainda mais conflito na sua aplicação. Como eu disse, a gente não precisa de mais norma rígida, a gente precisa de mais flexibilidade, de modo a que a gente tenha capacidade de fazer as alterações necessárias, implementar, testar, adequar e fazer com que esse seja um sistema que não seja cristalizado, mas um sistema capaz de adequar à nossa realidade. Então, agora eu devolvo a palavra para a Cibele, para ela complementar os problemas relacionados à PEC naquilo que diz respeito à nossa estrutura federativa. Obrigada, Cibele. Agora é com você. Pela sua exposição. Então, a gente percebe que também do ponto de vista legal, poderia haver outras soluções infraconstitucionais a resolver alguns problemas que a gente tem na nossa gestão de pessoas. E a gente vai poder usar para o nosso debate. E travou, voltou, travou. Então, obrigada, Vera, pela sua exposição, e a gente vê que mesmo na parte legal, a gente poderia resolver esses problemas de gestão de pessoas dentro de uma abordagem infraconstitucional, né? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre o ponto de vista federativo. Vou também tentar ser breve, ver se a gente consegue ter alguma discussão. A gente não consegue ver, eu não consigo ver se há pessoas na sala pelo nosso vídeo aqui, enfim, mas vamos seguindo a nossa conversa. Então, vou compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Compartilhar. Vamos lá. Janela. Eu acho que é isso, né? Janela. Vamos lá. Eu não consigo ver a tela.
Rafael, como você fez para compartilhar a tela? Iniciar, parar a câmera, agora... Você me escuta, Sibeli? Sim? Me escuta, não? Sibeli? Ah, é que a Sibeli travou para mim. Pronto, voltei, eu acho, né? Voltou? Voltou. Aqui embaixo tem silenciar, parar câmera, câmera, microfone e compartilhar. Logo embaixo da sua tela. Perfeito. Foi em Aqui. compartilhar, aí eu Isso. fui... Acho, perfeito. Aí eu vou aonde? Em janela. Aí compartilhar a tela. Aí você escolhe a janela que você quer para compartilhar do seu navegador. Conseguiu escutar? Não. Não. Eu Vai em compartilhar, ok. compartilhar a tela. Aí você vai escolher a janela para compartilhar. Qual janela que você vai usar do seu navegador? Mas ele não aparece, o meu PowerPoint. Não aparece? Não. Me manda o seu que eu posso compartilhar da minha tela aqui. Tá bom. Se você quiser mandar o arquivo, eu faço compartilhamento. Te mando já. Um minutinho. Muito obrigada. Mandou por onde? Por e-mail? Pelo WhatsApp. Ah, chegou. Muito bem. Então, vou falar sobre o aspecto federativo. Então, a ideia é conversar um pouquinho sobre se a proposta de emenda constitucional atende ou não aos entes federativos, considerando que ela vai atingir os estados e municípios, porque ela é uma proposta de emenda constitucional, e considerando que o governo federal fez essa proposta sem consultar os estados e municípios. Ela saiu do gabinete do executivo direto para o Congresso Nacional. Tá? Então, ela não foi discutida, não foi debatida com os governos subnacionais. Então, a ideia do paper é discutir qual é o impacto dela nos governos estaduais e municipais. Você pode ver a minha tela, Sibeli? Não posso ver sua tela. Será que as Eu pessoas compartilhei. conseguem? Tá, aparece aqui que com minha tela está compartilhada. Então, ótimo. Então, eu vejo aqui os slides por aqui. Ótimo. Muito bem. Então, pode passar para o primeiro, por favor. Então, o que eu tenho... eu consigo ver, Rafa, agora está ótimo. Então, o que é importante desse slide é a gente perceber uma coisa que a professora Vera já comentou, que a maioria dos funcionários públicos, a grande maioria, está nos níveis municipal e estadual. Isso quer dizer, só 8,6% dos servidores públicos está no nível federal. Então, essa PEC saiu do governo federal sem discussão com estados e municípios, pensando principalmente em menos de 10% da força de trabalho brasileira, né? Então, cerca de 60% dos servidores públicos estão nos municípios e cerca de 30% está nos governos estaduais. Isso quer dizer que a União conta com menos de 10% dos servidores, então com uma minoria dos servidores públicos, né? Então, pode passar. A opinião dos estados e municípios é realmente importante. E por que isso acontece, né? Porque a gente teve uma lógica na Constituição de 88 de descentralização. Eu coloquei aqui os principais serviços sociais, né? Saúde, assistência social e educação. A gente tem na saúde o SUS, o Sistema Único de Saúde, na assistência social a gente tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e o Programa Bolsa Família, que acabou, e agora foi substituído, vai ser substituído pelo Auxílio Brasil, mas ainda não foi, então ainda tem que ser aprovado
financiamento, então ainda está um pouco em dúvida o que vai acontecer com esse programa. E na educação, a descentralização, municipalização acontece pelo Fundef e Fundeb, né? A gente tem diferentes legados para essas políticas, mas enfim, eu coloquei um resumo do que foi um instrumento federal de coordenação, porque o que se trata aqui é entender se essa reforma vai ser um instrumento de imposição de uma política de gestão de pessoas, de cima para baixo, ou um instrumento de coordenação. Qual que seria a diferença? A coordenação seria algo que o governo federal poderia fazer para auxiliar os estados a se coordenarem e organizarem sua política de gestão de pessoas. A imposição seria quando o governo federal coloca uma norma de cima para baixo, sem ouvir estados e municípios, e impõe alguma coisa a estados e municípios, tá? O que não respeita muito a lógica federativa. O SUS é um sistema todo coordenado, inclusive que tem câmaras de negociação federativa. A CIB e a CIT são câmaras de negociação federativa, onde é possível fazer uma gestão cooperativa e coordenada, né? A assistência social também tem as mesmas câmaras, a CIB e a CIT, e a educação já não tem esses fóruns federativos, ela só tem fóruns horizontais. Os estados se reúnem no CONSED e os municípios se reúnem na Undime, né? Não tem a previsão desses fóruns. Mas o interessante de pensar é que essas três áreas sofreram uma descentralização. Isso significa mais funcionários públicos nas áreas estaduais e nas áreas municipais. No caso da saúde, você tinha o INAMPES, que era um serviço público não universal e de força de trabalho predominantemente federal, que eram hospitais federais para uma assistência hospitalocêntrica, então centrado em hospitais, não para todo mundo, só para quem tivesse carteira de trabalho, e houve uma descentralização primeiro para estados e depois para municípios, com fortalecimento da atenção básica, e nisso a contratação de muitos profissionais, né? Tanto na área dos estados quanto dos municípios. E depois uma expansão maior da saúde também com contratualização de profissionais na área privada, por meio de organizações sociais, por meio de convênios, por meio de até terceirização, né? A gente não usa terceirização na área fim, mas a gente pode pensar, em parcerias público-privadas, em outro tipo de contratualização, naquela ideia de governo em rede que o Humberto mencionou anteriormente. Na área de assistência social, a gente já tem um legado mais fragmentado e já contando com atenção privada por meio de convênios, já na própria constituição da política. Mas depois disso, a gente tem um marco lá no governo Lula, com a criação do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, e o Estado começa a assumir mais essa política e há a contratação de mais assistentes sociais, e aí principalmente no nível municipal. A própria Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, que é de 93, ela já prevê que a assistência social seria principalmente municipalizada, então mais profissionais sendo contratados no nível municipal. E a educação, que já tem um legado mais municipalizado em alguns estados, principalmente estados do Nordeste, e um legado estadual em estados do Sul e Sudeste, São Paulo, Rio Grande do Sul, ela sofre uma municipalização maior com o Fundef a partir de 96 e depois continuado com o Fundeb, e isso implica muita contratação de professor com a universalização do ensino básico, isso na final da década de 90, início da década de 2000. Então, isso explica um pouco aquele gráfico anterior que mostra que durante a década de 90, a gente aumenta muito o número de profissionais de burocracia nos governos subnacionais. Pode passar, Rafa. Isso quer dizer, volta por favor, que, em média, hoje 60% dos vínculos, esse quadradinho verde, né, nos estados, hoje nos governos estaduais, são referentes à saúde, educação e segurança, tá? Então, isso é política social acontecendo na ponta. Então, é burocracia de nível de rua, principalmente, tá? Pode passar.
que eu queria mostrar com esse gráfico é que é a despesa de pessoal por função, tá? Se a gente olhar, isso aqui, governos estaduais, a gente não tem isso detalhado por município, porque é muito pulverizado, né? São 5.579 municípios hoje no Brasil, mas para os governos estaduais a gente tem as setinhas vermelhas, elas são para chamar atenção para quê? A gente tem um problema grave nos estados hoje, que é despesa com inativo. Então, por que eu estou mostrando isso? Quando a gente fala de uma PEC, ela tem que vir resolver problemas. Que tipo de problema ela vai resolver, né? Então, eu estou mostrando que ela está resolvendo um problema de gestão de pessoas. Mas onde estão as pessoas? As pessoas estão principalmente nos estados e municípios. E que problemas têm estados e municípios? Eles têm uma mão de obra, principalmente de burocracia de nível de rua, e principalmente na área social. E qual um problema grave que estados enfrentam hoje? Folha de pagamento. E essa folha de pagamento é uma folha de pagamento inativa em muitos estados. Então, se a gente olhar onde estão as setinhas vermelhas, São Paulo, por exemplo, a folha de pagamento na segurança pública já é mais da metade de inativos. Se a gente olhar Rio Grande do Sul, por exemplo, a folha de pagamento também na segurança pública é mais de inativos do que de ativos. Se a gente olhar a educação do Rio de Janeiro, a educação do Espírito Santo, a educação do Rio Grande do Sul, a educação de Santa Catarina, de Goiás, de Pernambuco, já é mais do que 50% de inativos na folha de pagamento. Tá? Assim como a saúde no Rio Grande do Sul. Tá? Volta lá, Rafa, por favor. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui? Eu queria chamar a atenção na saúde, por que não, né? Porque na saúde a municipalização, a estadualização foi mais tardia, o legado era federal, né? E também, quando ela acontece com parcerias privadas. Então, se a gente tem um problema de gestão de pessoas nos estados, ele é um problema fiscal. E é um problema fiscal e previdenciário. E ele não está sendo resolvido por essa PEC. Tá? Ele tem que ser resolvido por uma reforma previdenciária, que pode ser, que é a previdência complementar, que muitos estados ainda não adotaram, e que ele é geracional. Então, ele não vai ser resolvido num piscar de olhos. Pode passar, Rafa. Esse outro quadro, ele está bem pequenininho os numerinhos, mas as setas ajudam a gente a ver, é a limite de despesa de pessoal nos estados. Agora eu estou falando do quanto eles podem gastar com esse pessoal, né? Então, como eu posso remunerar melhor essa minha mão de obra que eu tenho nos meus estados? E os que estão em roxo são os que já passaram do limite, e os que estão em vermelho são os que estão no limite prudencial. Então, eu também tenho um problema de despesa de pessoal nesses estados. E nos municípios, metade dos municípios brasileiros já estão em 54% com despesa de pessoal. 54% de toda a sua receita, tá? Corrente líquida. E quando eles chegam a 57%, eles já estão no limite prudencial e eles já não podem mais fazer concurso público, eles já não podem mais fazer uma série de coisas em termos de gestão de pessoas. Eles já ficam limitados. Então, eles têm também um problema fiscal, de novo, né? Que também não está sendo endereçado pela PEC. Esse outro gráfico vai mostrar para mim a remuneração dos servidores por nível federativo. E a gente vai ver que a remuneração média dos servidores federais é R$9.000, dos servidores do executivo, tá? Não, desculpa, dos três poderes. Dos servidores estaduais é 5.000 e dos servidores municipais é R$2.000, R$2.800. Então, a gente vai descobrir que os servidores federais ganham praticamente o dobro dos estaduais, os estaduais praticamente o dobro dos municipais. Então, a gente tem uma desigualdade muito grande de remuneração. E quem responde pelos serviços sociais, de ponta, que é onde a população mais vulnerável precisa, são os que estão, principalmente nos municípios. Tá? Então, porque a gente municipalizou muito a educação e a saúde. E são os piores remunerados. Tá? Então, a reforma vai chegar nisso? Não, a reforma não vai chegar nisso. Não vai endereçar nenhuma dessas questões. Pode passar, Rafa.
E isso acontece por quê? Porque a distribuição de servidores públicos é aquela que a gente viu, 8,6% na União, 31,6% nos estados, e a maioria nos municípios. Mas a distribuição da receita tributária, a gente arrecada 35,1% do PIB, mas 54% das receitas fica na União, 25% nos estados e 20% nos municípios. Então, a gente tem um problema de distribuição tributária e distribuição de pessoal e de responsabilidades federativas. Pode seguir, Rafa. E aí vem as propostas da PEC. Ela mexe no vínculo, como disse a Vera, né? Mas não mexe mais, porque o vínculo por tempo indeterminado caiu, então a gente não tem mais a possibilidade de contratar por tempo indeterminado, todos os servidores são estáveis. Desculpe, saiu 2 vezes contratação, por tempo determinado, que seriam os temporários, e a possibilidade de incluir esses temporários como despesa de custeio. Isso aliviaria os estados, porque eles não teriam mais o limite de despesa com pessoal, porém, isso poderia simplesmente, com servidores, engolir todo o orçamento dos estados. Então, você tira o limite, mas isso quer dizer que eles não teriam mais capacidade de investimento qualquer, né? E a gente tinha uma possibilidade de regulamentação dos temporários, que seria a medida provisória 922, que não foi regulamentada e não precisaria tratar disso em emenda constitucional, né? A gente fez uma pesquisa, eu não trouxe o gráfico aqui, mas ele está no paper, de que os estados, mesmo sem essa regulamentação, com uma lei antiga, tem uma alta contratação de temporários, tem estados que 60% dos professores é de temporários, então já existe toda uma ação subnacional, independentemente da PEC, então os estados já contratam temporários, tendo ou não tendo emenda constitucional, né, porque a realidade se impõe, como disse a Vera, né, com uma legislação antiga que não traz nenhuma segurança jurídica para eles contratarem profissionais temporários. Pode passar, Rafa. A segunda mudança seria a extinção de vários benefícios. Licença-prêmio, incorporação total ou parcial de remuneração de cargo e comissão ao efetivo, adicional por tempo de serviço, vedação de aumento de remuneração de parcelas indenizatórias com tempo retroativo. Isso seria algo para aliviar o peso da folha de pagamento e poderia ajudar os estados e municípios nessa pressão de folha de pagamento, principalmente porque isso é levado para a inatividade, né? E a gente viu lá o peso dos inativos, porém isso aplicaria-se só a novos servidores, então também não teria impacto nenhum na situação crítica que estados e municípios estão passando hoje, né? Porque é muito impopular, pode tirar compartilhamento, Rafa, obrigada, porque esse é o último slide, porque isso é muito impopular para um governador ou para um município passar sozinho. Então, em termos de efeitos, pode parar o compartilhamento. Em termos de efeito de coordenação, que seria algo que a PEC poderia trazer, para colocar marcos regulatórios que trouxessem mais segurança jurídica e que passassem medidas impopulares, que dificilmente os prefeitos e os governadores conseguiriam enfrentar as corporações locais, para depois poderem regulamentar detalhes com mais tranquilidade, a PEC não avança, né? E também não mexe em questões complexas, tributárias, que dariam mais conforto fiscal aos governadores e prefeitos para que eles pudessem fazer a política de gestão de pessoas. Então, ela não consegue melhorar a situação dos governos subnacionais. É isso, enfim. Então, não só, ela não interfere na autonomia, mas ela não traz melhorias regulatórias para governos subnacionais. Então, acho que chegamos ao fim das exposições e estamos abertos para discussão e questionamentos, enfim, se tivermos alguém na sala, porque eu não consigo saber.
Será que temos alguma pergunta? Comentário. A gente não consegue ver a sala, né? Não sabemos nem por onde as perguntas fluem, se houver. Não tem perguntas. Ok. Mas tem pessoas na sala? Das apresentações é que me deixou mais... eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas das apresentações é que me deixou mais desesperado foi a da Cibele, porque eu acho que de todos os problemas, eu acho que a questão da visão federativa é a que menos a PEC... Assim, de todos os problemas da PEC, que são vários, eu acho que ignorar a dimensão federativa talvez seja o problema mais estrutural, assim, porque... É assustador. A sua sensação, a sua apresentação foi a que me deixou mais angustiado. Mais nervoso. E talvez os próprios congressistas não tenham essa dimensão, não percebam isso. Talvez a gente tenha espantado os congressistas por conta disso, viu? Sim. Vamos fazer a reforma tributária todos. Vamos falar de reforma tributária agora, é mais produtivo. Mas vocês sabem que é muito... Porque eu fico pensando que o Fundeb é muito inteligente, porque ele sequestra o dinheiro junto com a política. Porque ele faz as duas coisas juntas, né? Então, você tem que pôr a criança na sala, tem que pagar o professor, mas a União tem que dar o dinheiro. Aí fica tudo amarradinho. Ele faz uma mini reforma tributária, desde o começo, o Fundef e o Fundeb. Por isso que ele é legal, ele sequestra dinheiro da União. Agora, essa reforma não adianta, né? Os funcionários estão todos no subnacional e o dinheiro está todo no federal. Analisando para fazer a comparação que eu fiz com os países da América Latina, a sensação que eu tive foi engraçado porque a discussão que tinha muito inicial, mas que tinha de forma administrativa até a gestão Temer, ela ia em alguns sentidos, em alguns dos pontos em comum com o restante da América Latina. Então, tinha uma discussão de reduzir e enxugar carreiras, tinha uma discussão de aperfeiçoar modelo de remuneração para deixar mais simples. Então, algumas conversas eram mais semelhantes, mas aparentemente a PEC, assim, ela atravessou completamente, trouxe a discussão do regime jurídico do chapéu, da cartola, de criar um novo vínculo, e deixou várias outras coisas de fora, né? Tudo para depois, para regulação futura. Então, aparentemente, a PEC ela busca referência, não se sabe de onde, porque não foi em consulta aos estados e municípios, não foi a consulta dos países vizinhos. Então é difícil até fazer uma arqueologia assim, de quais são as referências internacionais Rafa, que fizeram. Internacionais não, mas dá para fazer uma análise de DNA e dá para identificar alguns genes, né, aqui e acolá. Mas isso seria objeto de um outro painel, quem sabe o ano que vem. Para a gente resumar o corpo, né, da PEC, só se for. Mais ou menos isso, mais uma ação. Mais uma ação. Se morrer, nossa, né? mas muito legal isso. Mas muito legal isso de fazer uma reconstrução de onde vem isso. Mas, Humberto, você falou da coisa fiscal, né? Mas essa economia não é só, né? Depois, né?
Não é só. É uma ideia de destruição, de desconstrução, né? Porque não é só dinheiro. Eu acho que a origem disso está nas composições, está muito no background das pessoas e no background delas em outros governos e nas composições que indicaram essas pessoas para governos anteriores, que vieram com determinadas ideias, com agendas que são elementos programáticos de alguns partidos, né? Dá para fazer uma árvore genealógica, dá para fazer uma análise de DNA, dá para fazer uma ressonância magnética se o bicho não estiver morto, para ver o que tem dentro, né? Se não for exumação, dá para fazer gente, pode ser uma coisa mais simples, pode ser simplesmente falta de total conhecimento detalhado e jurídico sobre o assunto. Em última, não só jurídico, técnico também, em última análise, também. Vai por aí, Vera. Em última análise, arrogância de achar que é capaz de, com uma canatada, resolver tudo, né? Total. E dentro de fechado em copas, e ouvindo atores referenciados, dá para identificar ouvidos, bocas, pais, mães, padrinhos, sobrinhos. Das arrogâncias. Claro que sim. Isso é um trabalho que precisa ser feito, né? É um trabalho muito legal. Nessa linha da sociologia procedimental, né, de mapear o processo, como é que a proposta foi feita, né? Quem eram os caras, o que pensavam, você reconstruir todo o processo para trás, o que aconteceu antes. É muito legal, isso dá margem para um belo projeto de pesquisa, né? Que está aqui proposto, Cibele, Vera e Rafa. A gente fazer isso a várias mãos, né? Clade 22 está aí. Como nós andamos umas casinhas para trás. A engenharia reversa A engenharia reversa. Certo. Mas foi muito bom, gente. Foi uma grande oportunidade. Agradeço muito a vocês. Obrigado. Um painel maravilhoso, muito bacana. Todas as apresentações. Rafa, Vera, Cibele, espetacular. Foi ótimo. Muito legal. Obrigado, Cibele, por coordenar. Tá certo, é verdade. Tá certo. Muito obrigada a vocês. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Obrigada. Muito bom. Obrigada por nos trazer aqui. Foi um prazer, gente. Um prazer. Espero revê-los em breve, né? E eu presencialmente. Presencialmente, né? Tenho outro painel agora. Vai lá. Boa sorte. Então, encerramos aqui nosso painel. Um abraço a todos. Obrigada. Super abraço. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau.